Olá, meu nome é Felipe Lopes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal sobre RPG. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre a questão de mestrar RPG e sobre como isso não precisa ser uma atividade tão isolada do resto do grupo. Afinal de contas, quando a gente está jogando RPG, na verdade a gente está contando uma história em equipe. Não é uma história que um só está contando e os outros estão interagindo. Essa é a verdade. E acompanhado disso eu quero falar um pouquinho sobre o ego do mestre. Então, bora papear. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre ego e mestrar RPG. A função do mestre originalmente é contar uma história para que os jogadores interajam dentro dela e reajam e façam ali as coisas e resolvam um problema. Em geral, uma história é sobre isso, é sobre um problema que precisa ser resolvido por determinados personagens. No RPG, basicamente, temos ali uma aventura que ela tem uma essência. E, geralmente, essa aventura pode ser descrita em uma única frase, como o vilão ficou maluco, o vilão quer quer conquistar o planeta, o vilão quer dominar o mundo, o vilão quer destruir o reino, o vilão se ofendeu com o rei e quer acabar com ele, ou o rei é um tirano e os jogadores querem se livrar dele. Então, todas as histórias, todas as campanhas de RPG basicamente podem ser resumidas com uma única frase. E aí a gente entra na questão do ego. Afinal de contas, mestrar RPG acaba sendo quase que uma tarefa de liderança dentro do grupo. E muitas vezes lidar com todo esse poder acaba sendo um problema se a pessoa não estiver preparada para isso. Então vamos começar com o pequeno detalhe de que mestrar RPG não significa ser o líder do grupo. Não significa de forma alguma ter autoridade sobre os jogadores. Mestrar RPG é basicamente uma posição dentro do jogo. É igual jogar futebol. É como se o mestre de RPG fosse o goleiro ou o mestre de RPG fosse o atacante. Em nada ele diminui os outros jogadores que estão ali. E isso é complicado pelo fato de que, querendo ou não, mestrar RPG dentro do jogo acaba dando muito poder pro mestre. Afinal de contas, é necessário que o mestre tenha uma palavra de autoridade, tanto com relação a regras ou acontecimentos que estão acontecendo ali dentro do jogo, como propriamente sobre como o jogo vai funcionar. Isso acaba dando muito poder para essa pessoa e ela pode confundir esse poder com simplesmente ser o melhor dentre os jogadores ali, dentre o grupo de amigos que só querem se divertir, né? Então, em primeiro lugar, se tu é um mestre de RPG, eu espero que em vários momentos aí da tua campanha, do espaço entre um jogo e outro, tu coloque aquela mão na cabeça assim e repense, será que eu tô mestrando RPG pra mim ou pros jogadores ou pro grupo? O ideal é que mestre pro grupo, né? E acompanhado disso, do fato de que o mestre muitas vezes pode ter essa falsa impressão de que ele é o dono do poder de tudo, pode acontecer muito aquela coisa de que é o grupo contra o mestre, e isso é muito errado mesmo. Afinal de contas, é um jogo colaborativo, e em quase todos os livros que tu pegar de RPG, tu vai reparar que logo no começo se fala ali que não é um jogo de um contra o outro, e sim um jogo colaborativo. O mestre não pode esquecer disso em momento algum. E aí, quando o mestre percebe que não está jogando um jogo para si mesmo, aí ele começa a entender que aqueles jogadores, aquelas pessoinhas que ali estão, elas representam os protagonistas daquela história, e não a história em si. Não tem como fazer uma história em que os protagonistas estão lutando contra algo que não pode ser vencido. Então, criar uma história de RPG é basicamente criar uma história onde os jogadores serão protagonistas. Isso não quer dizer que os jogadores tenham que ser invencíveis ou que tenham o tal do poder do protagonista, mas sim que tudo aquilo que acontece dos jogadores tenha certo significado, o que envolve a morte deles, por exemplo. Afinal de contas, criar um personagem, criar um backstory, criar ficha, distribuir pontos, jogar algumas vezes com ele para do nada ele morrer, é um tanto quanto meio que descuido, né? E aí a gente vem com essa onda gigantesca de mestres que deixam de improvisar e começam a focar muito em deixar tudo roteirizado, e isso
em contrapartida ser jogado dentro de um mundo em que é o mestre contra os jogadores, meio que fica uma coisa contra a outra. E aí o roteiro faz parte daquilo que o mestre projetou para ele mesmo e ele ignora o fator personagens. Isso é perigoso, porque dentro do roteiro pode ser que de alguma forma um dos jogadores acabe ofendido porque foi morto por um rato assassino que apareceu do nada e acabe estragando toda a experiência para todo mundo. Então, se por acaso o mestre não tiver ali certa humildade para poder entender que certas coisas não podem ser feitas e que os protagonistas são os jogadores, é bem provável que o RPG acabe caindo ali em um problema grave, talvez até o grupo se desfaça, por simples falta de conversa, né? Então aqui a gente entra em uma outra coisa. Eu já fui muito esse mestre que planejava entre aspas, né? Mas que pensava em tudo sozinho, que nunca abriu espaço para saber o que os jogadores pretendiam. E em certas campanhas realmente eu acho que isso afetou. Hoje em dia, não sempre, mas volta e meia eu pergunto para os jogadores, mesmo que de forma indireta, o que eles esperam do jogo, o que eles esperam pro personagem. E criar uma história, a história do personagem, dependendo do contexto da campanha, muitas vezes não é simplesmente criar o que aconteceu para trás, mas também pensar no que acontece para frente. E aí eu te pergunto, em algum momento tu já chegou no teu jogador e perguntou o que ele acha que vai acontecer ou o que ele quer que aconteça no futuro do personagem dele? Sei lá, talvez ele esteja jogando com um guerreiro e o objetivo dele é que esse personagem se transforme ali em um líder de um exército no futuro. Tu sabe o que cada um dos jogadores pretende com cada um dos personagens? Isso é de suma importância para poder desenvolver a história para chegar nesse ponto e assim todos vão poder contar uma história juntos. Não tem como contar uma história juntos se tu não sabe o que cada um dos participantes pretende com a história que eles estão contando sozinhos ali na cabeça deles. Então, se tu é mestre, baixa um pouco o ego e tenta pensar em um pouco como os jogadores querem concluir essa campanha. Tudo bem que criar ali o enredo do cultista que quer evocar uma serpente maligna não cabe aos jogadores. Isso é tu que vai ter que criar. Mas decidir que tal personagem vai ter a oportunidade de ter uma esposa e filhos, aí é o jogador. E só o mestre pode dar essa oportunidade para ele. E é a partir disso que vocês criam essa história meio que em conjunto. E isso vai um pouco além quando a gente fala de regras, porque determinados sistemas limitam demais os personagens. Dando um exemplo bem simples, digamos que tu queira ser um cavaleiro em Tormenta, mas tu acha muito legal uma habilidade do paladino. Sei lá, a montaria do paladino. Ela é muito legal, mas tu queria ser um cavaleiro que tem aquela montaria. Será que tu vai restringir a ideia, a criatividade do teu jogador, simplesmente limitando o que acontece com base naquilo que está escrito no livro? Ou tu vai dizer, não, beleza, então vamos adaptar, vamos pegar a tua montaria ali que ganha no nível 6 e vamos trocar pela montaria do paladino, que eu acho que também ganha no nível 6. E aí as coisas ficam mais divertidas para todo mundo. E uma coisa eu tenho certeza, e aí fica como quase que recado final pro nosso vídeo aqui. Se todo mundo na mesa tiver de fato se divertindo e fazendo aquilo que eles querem fazer, todo mundo vai se divertir o dobro. Então, leva isso para tua mesa e com certeza vai ficar mais divertido. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui!